A máxima de que escritores são, primeiramente, ávidos leitores, não se estabeleceu à toa. Pelo menos para Caroline Carvalho, que também é pesquisadora e filha temporã em uma família onde livros estiveram sempre presentes. Eu tenho o privilégio de ter sido uma criança com muito acesso ao livro. Minha mãe é educadora e a mãe que voava é para ela, conta a autora. Durante sua infância, com irmãos já adolescentes ou no mercado de trabalho, Caroline ganhava do pai e dos seus próprios irmãos diversos objetos artísticos e literários, e de mãe as histórias para dormir. Ela, de olhos já cerrados pelo sono, sempre pedia mais uma. Com o repertório se avolumando, as narrativas acabavam inclusive ganhando vida por meio de representações artísticas que a própria Caroline organizava com os amigos. Na escola, o intervalo entre as aulas era dividido entre conversar com o seu Sérgio, o bibliotecário, e ler o que ele indicava naquele espaço que Caroline considerava um refúgio. Eu morava em uma cidade onde a imigração alemã era dominante e eu não fazia parte do padrão estético vigente, já que minha ascendência era portuguesa indígena. Essa diferença me aproximou ainda mais dos livros. Eu chegava a conversar com a Raquel, da Bolsa Amarela, livro da Lígia Bojunga, relembra. A trajetória profissional de Caroline passa pelas práticas de contação de histórias, junto com a mediação literária. Nesse ponto, ela começa a construir narrativas próprias, improvisadas e ainda em tom de brincadeira, estabelecendo uma troca com as crianças. No mestrado que estava cursando, sua orientadora sugeriu que gravasse algumas delas, pois dariam boas histórias. Mas o ponto de partida para a literatura em si foi dado em um diálogo ocorrido no fim dessa fase, quando sua irmã já estava grávida. Uma criança perguntando à mãe o porquê de conversar com essa barriga. E se aqui estava lá dentro, não poderia ver nada aqui fora. No que outra responde que sim, ela podia ver pelo umbigo. Eu levei a cena para uma mediação, narrando a história. As crianças gostaram muito e ainda complementaram com suas próprias ideias, como a de que uma criança que via pelo umbigo nunca poderia enxergar a mãe desse ângulo. Diverte-se. A orientadora ajudou Caroline a estruturar a narrativa, que virou presente para a irmã e, mais tarde, livro publicado pela Biruta. Aí é isso, sou escritora, concluiu. Daí em diante, Caroline começou a trabalhar em outras escritas, muito inspiradas pelo universo mais rápido dos filhos e dos sobrinhos, mas também por meio de outras observações das crianças se relacionando com objetos naturais, com o mundo. Eu costumo ler livros de pesquisa literária para entender e refinar a minha escrita. E para chegar nesses leitores, eu preciso ouvi-los. Eu gosto de ouvi-los, explica. No livro A Mãe que Voava, a escritora trouxe da sua memória afetiva o cenário de sua infância. Da mãe chegando em casa após o trabalho e cuidando dos diversos afazeres da casa, sempre com afeto de quem, com sabedoria, sabe a importância da presença. Aos olhos de uma criança, esse balé imaginário traz uma narrativa potente que fala sobre as mães que trabalham fora e suas culpas, sobre as crianças negras, sobre esse universo doméstico tão fundamental na formação de quem nos tornamos. O que eu mais ouço são depoimentos de meninas e mães que se sentiram muito representadas por essa história, conta Caroline. Segundo a escritora, o livro é essencialmente um espaço de ampliação do olhar. Por meio dele, se abre a possibilidade de a criança e o adolescente descobrirem a sua forma de se comunicar com o mundo, criando pontes com a realidade através de uma visão crítica. Por mais que esse leitor esteja isolado ou em uma situação de pressão social, ele vai entendendo que existe um espaço de diálogo consigo mesmo. Vai compreendendo outros mundos e padrões, analisa Caroline. Ela acredita que a criança, embora em fase embrionária, tem os mesmos predicados que o adulto, criando diálogos com o mundo. Para a escritora, embora cada um faça sua leitura particular, levando em consideração sua cultura, relação familiar e mundo imediato,
Todos têm o potencial desse olhar diverso e complexo da vida, com diferentes graus de maturidade. Embora o livro ainda não seja considerado gênero de primeira necessidade no Brasil, Carolina sonha com um país mais crítico, com acesso à literatura para todas as crianças. E lógico, que seus livros cheguem cada vez a mais leitores. Me interessa muito o leitor, pois o livro não tem função se estiver parado, guardado. A função do livro é ser lido, senão ele se torna objeto, finaliza. E que assim seja. Em tempo, Caroline foi uma das agraciadas com a distinção do selo Cátedra 10 2020, organizado pelo Instituto Interdisciplinar de Leitura PUC-Rio e a Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio, com o livro Passarinhos, publicado pela editora Aletria. Que lindo!